irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Só, pode sentar em nome de Jesus. Bom estar na casa do Senhor, né? Eu tô novo para sentir, né? Mas vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. As crianças, quietinha, né? Quietinha para escutar. E depois, ó, tem pipoca. Livro do Gênesis. Glória a Deus. Amém, as crianças? Amém, a igreja? Livro do Gênesis, capítulo de número 41 e versículo de número 38. Vamos conhecer um pouco da história de José. Quantos conhecem a história de José aqui? A maioria, né? Gênesis 41, 38. Vamos ler a palavra do Senhor. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, e ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Amém? Amém. Todas as crianças conhecem a história de José. Uma história bastante conhecida pela igreja, que fala de um jovem que começou aqui na Bíblia com seus 17 anos. Creio eu que aqui ninguém tem, nas crianças tem 17 anos, não é isso? Mas ele começou aqui a revelar-se com 17 anos. E a Bíblia diz que ele era um dos filhos mais preferidos do seu pai, Jacó. Porque ele era filho da sua esposa mais amada, Rebeca. Raquel, muito obrigado. E aí, quando continuamos a ler essa história, nós encontramos alguns fatos bem interessantes. Encontramos, vamos dizer assim, traição, encontramos vitória de Deus para a gente, encontramos a presença do Senhor. Mas vamos começar falando deste jovem. Jovem José, formoso, segundo a Bíblia, ele viveu com o seu pai Jacó e seus irmãos. E a Bíblia nos revela que ele era um homem sonhador como seu pai. Seu pai Jacó era um homem muito sonhador. Foi o único homem a sonhar com um travesseiro de pedra, ó, escute bem, com um anjo descendo e subindo, viu? Você consegue dormir com um travesseiro de pedra sobre sua cabeça? Não, né? Nós devemos sonhar. Então José era um sonhador. E ele sonhou o seu primeiro sonho com 11 freixos de... esqueci agora. Trigo. De trigo, não é isso? Sobre os seus pés, se curvando. E ele contou para os seus irmãos. Ora, ele contou tudo bem, ele pensou que os seus irmãos iam se alegrar com ele. E com isso encheu o coração, o coração dos seus irmãos. E José continuou e sonhou outro sonho, onde 11 estrelas e o sol e a lua se curvavam perante os seus pés. E Moisés contou, todo mundo sentado numa mesa, e Moisés não, perdoe-me, e José contou a eles o sonho. E o seu pai olhou e disse, conhecia os mistérios de Deus, e sabia, será que eu e tua mãe e os teus irmãos iremos prostrar diante de ti? Mas nada é como queremos, sim, como a vontade de Deus. E aqui, meus irmãos, minhas crianças,
encontramos um pequeno deslize de José, vamos dizer assim. Por quê? Porque José contou os seus sonhos. Ele contou os seus sonhos aos seus irmãos e aos seus pais. Creio eu, se José não tivesse contado, nada isso tinha acontecido com José. Mas ele contou. Então, o que devemos fazer? Quando tivemos um sonho de Deus, sei que somos crianças para entender isso agora. Sei que podemos, aleluia, desfrutar um pouco disso, de um sonho de Deus. Mas para os jovens, os adultos, quando tivermos um sonho de Deus, por favor, guardem em seu coração. Porque os sonhos de Deus são revelados somente para Deus e para você. Então, quando vemos nessa caminhada de José, ele continua com a sua vida. Enquanto os seus irmãos estão pastoreando ovelhas, ele vai de encontro a ele. Seu pai ordena, dizendo, vai levar o almoço para os seus irmãos. E ele vai com maior alegria levar o almoço aos seus irmãos. Mas os seus irmãos avistando ele de longe, dizendo, eita, lá vem o sonhador. Ou seja, lá vem aquela criança que sonha muito, que só vive falando e bagunçando no culto. Mas é você mesmo que Deus quer usar, viu? Se preocupe não, porque a fase é assim mesmo. Vemos o Samuel aí ativo, esse Samuel são uma bênção, mas são escolhidos de Deus. Vemos os jovens, as senhoras ativas também, mas também são escolhidas de Deus. Todos nós que estamos aqui somos escolhidos de Deus. Cada um tem um propósito especial. Então, quando os irmãos viram José chegando, se aproximando, eles disseram, lá vem o sonhador. Eita, né? Lá vem o sonhador. É aqueles invejosos, ó, na escolinha. Eita, meu Deus, na escolinha. Quantos nos querem excluir, né? Porque somos diferentes, porque somos crentes. Muitas vezes querem nos excluir, já passei por isso. Eu digo que isso para mim agora é normal, porque eu sei a quem confiar. Mas quando nos tratamos também do jovem e adulto, quantas pessoas não querem derrubar nossos sonhos, pisar, sapatear, mas ele não vai matar não, viu? Só vai vender. E isso é para nos aproximar do Senhor. Então quando eles viram José, o que é que eles fizeram? Jogaram José numa cisterna. E quando José caiu, ele até pensou que era uma brincadeira de seus irmãos. Mas olha que brincadeira, jogar um irmão numa cisterna. Meu Deus. Então, quando eles jogaram José, aí eles pediu aos seus irmãos para que tirasse-os. Mas eles não tiraram. Seu irmão mais velho disse, para que matá-lo? Ele é sangue do nosso sangue. Ou seja, eu quero dizer que você tem um irmão que se interessa por você. Enquanto um amiguinho, o outro amiguinho, quer derrubar, ou seja, quer humilhar você ou nós, sempre tem alguém para nos defender. Com certeza é o nosso Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Então apareceu um grupo de mercadores. E então, quando eles chegaram, eles venderam José 20 moedas. O que valeu a vida ali? 20 moedas. Mas eles não sabiam que dali era para melhor, um governador. E então eles venderam José e continuaram a seguir. O que eles fizeram para enganar seu pai? Eles fizeram o seguinte, mataram o cordeiro, pegaram as túnicas de José, lavaram com sangue do cordeiro e mostraram para o seu pai. Olha como José era amado pelo seu pai. José vendo isso, Jacó vendo isso, ele olhou e rasgou suas vestes, chorou pelo seu filho. Então, eu quero dizer um negócio a vocês, crianças, que obedeçam vossos pais, porque ele nos ama e sempre vai estar por nos guardar e chorar pela gente também. E vocês obedeçam seus pais continuamente. Não, Samuel? Amém. E então, vamos continuar para ganharmos tempo.
Então, quando José chegou lá, ó o que Deus fez com ele. Deus abençoou, de escravo fez ele entrar na casa de Potifar para ser servo de Potifar. De escravo foi para servo. E então, no decorrer da história, a Bíblia diz que ele era muito abençoado porque ele estava com o Senhor Deus. Ele estava com Deus, ou seja, nós não devemos nos afastar da presença do Senhor. Somos criança, gostamos de brincar, com certeza, mas temos a certeza, temos que botar nas nossas cabecinhas que Deus é a única presença que está conosco todos os dias. Também serve para vocês. Deus é a única presença que está conosco todos os dias. Ele é o nosso amigo fiel. Então, quando Deus iria abençoando, tudo ia bem, José se sentia à vontade no palácio. Aí veio a primeira provação, ou seja, primeira não, né, porque já teve várias. Mas veio mais uma, a mulher de Potifar. A mulher de Potifar tentou contra José. Mas José, o que ele fez? Correu como um desesperado, para não pecar. Viu? O que é que nós aprendemos aqui? Quando nossos amigos nos chamar para cantos que não devemos ir, que sabemos que nossos pais não vão se agradar, diga não. E se insistir, corra. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Para vocês também, senhora. Vocês também. Quando receber um convite, quando alguém vier, vamos naquela festa ali, mas é ímpia. Mas não tem nada não, mas vai ter o que? É festa ímpia, vai ter o que? Vai ter coisa que não desagrada ao Senhor. Se insistir, corra. Amém? E com isso, ele teve, vamos dizer assim, um castigo pela mulher de Potifar. Por quê? Porque ela queria uma coisa que não conseguiu. Porque José, ele era servo de Deus. Seja servo de Deus também, que Deus estará com você, viu? E então, no decorrer da história, ele está lá preso no cativeiro 2 anos. E aí, nós encontramos um fato bem interessante. Ele revela 2 sonhos. Vamos pular essa parte, porque eu não quero dar detalhes, senão vai demorar muito, né? Vamos continuar. E então, quando ele revelou esses 2 sonhos, ele pediu para um dos copeiro, para que quando ele saísse do palácio, que esse homem foi o homem que desvendou o sonho do copeiro, que ele ia sair e ia servir ao rei, ou seja, ao rei do Egito. Então, quando ele disse isso, José pede um favor a ele, dizendo: por favor, quando chegar lá, fale sobre mim ao rei do Egito. E o que o copeiro fez? Se esqueceu de José. Dá para acreditar? Dá, porque está escrito na Bíblia que o copeiro se esqueceu de José. É difícil ser esquecido, né? Quando a gente faz algo, se entrega de coração, quando chega naquela hora exata, nós pensamos que vamos ser agraciados, mas não. Nós somos esquecidos. Mas não fique assim, porque ainda estamos com Deus. Aleluia. E quando aconteceu com o faraó, ele teve um sonho que azucrinou a cabeça dele, que ele não conseguiu dormir. E então ele chamou todos os sábios, quem sabia lá dos mistérios dele para lá, chamaram. E acontecendo isso, que ninguém soube desvendar foi nada. E o copeiro se lembrou. O copeiro se lembrou de José. Então naquela hora ele foi chamado. Naquela hora, agora imaginei, 2 anos, sem tomar banho direito. Imaginei que os cabelos tá grande, a barba tá grande, com 30 anos, hein? Assim da idade do nosso irmão Ariel. Não, barba grande, sem tomar banho, sabe, sujinho, né? Aí ele foi, tomou banho, fez o cabelo, botou roupas bonitas para se apresentar perante o faraó.
Então, por que também não devemos se arrumar? É crianças. Vamos se arrumar, né? Ficar bonito para a presença do Senhor. Porque Faraó ali, vamos ser representação de Deus. E José vai ser nós. Então, temos que nos preparar para a vinda de Cristo. Ou seja, temos que estar limpos, alvo como a neve. Amém? Glória a Deus. E quando ele chega lá, desvenda os mistérios ao rei. E tem uma pequena parte do versículo que diz que, minhas palavras, Faraó chega para José e diz: és tu o que desvenda sonhos? Aí José diz: não eu, mas o Senhor que está em mim. Com as minhas palavras. Se você for ler a Bíblia, você vai encontrar diferente. Mas veja só, ele diz: não eu, mas o Senhor que está em mim. Ele tinha todos os motivos para dizer: eu, desvendador de sonho, esse tempo passou. Agora deixa eu lá para minha cela, fica lá descansar até os últimos dias. Mas não. Mas ele disse: eu não, mas o Senhor. Eu não, mas o Senhor. Temos que aprender que não somos nós, mas o Senhor que está em nossas vidas, nos guiando, nos protegendo. Pode passar 23 anos sem Ele se lembrar de nós. Ou seja, sem se lembrar não, me perdoe. 23 anos sem a gente ver algo de Deus na nossa vida. Mas creia que naquele pedacinho de tempo, pelo menos 1 dia, 2 dias, 3 dias, Ele está lá com você. Vocês já conheceram a passagem uma parábola, ou um ensino figurativo de um homem que ele está caminhando sobre a areia. E ele vê 2 passos. E no caminhar da sua caminhada, de repente ele nota que só tem 2 passos. Ou seja, e ele pergunta a Deus: Deus, o Senhor me deixou na metade do caminho? Mas ele não deixou. O Senhor chegar e diz: você está nos meus braços. Ele está nos levando nessa nossa pouca força que nós temos, nesses deslizes que cometemos, porque ninguém é perfeito. Todos nós somos sujeitos a falhas. Temos que saber disso. Mas existe um Deus que é na nossa vida. E então quando José diz isso a ele, aí ele desvenda o sonho. E o que acontece com José depois disso? Vem o cumprimento do sonho. Ou seja, vem o que Deus falou lá há 23 anos atrás, que ele estava agora no governo. Vemos que ele foi o segundo do reino. Ele foi o segundo, ou seja, Faraó, depois vinha ele. Todos estavam sobre as ordens dele. Então, não vamos mais adiante porque as horas chegadas, mas tem muita coisa aqui. Mas o que é que nós aprendemos na história de José? Muitas coisas. Mas o principal é saber que nunca Deus nos abandona. Se você pensar isso, é fruto da sua imaginação, repreenda. Porque Deus, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Amém? Amém.